Tudo bem com vocês? Tá uma boa Páscoa para vocês e todos os familiares de vocês, ok? Tia Sônia agora vai fazer com vocês uma revisão do primeiro capítulo, passar aquelas partes mais importantes, tá? Para que vocês possam, na apostilinha de vocês, grifar com marca-texto ou abrir chaves e parênteses das partes mais importantes. No capítulo 1 nós temos a importância da história. Então você vai colocar aí por que a história é uma ciência importante, porque deve ser estudada. Vamos também falar sobre a importância do historiador. Ele é tipo um detetive, né, gente? Que a partir de pesquisas e muito estudo, utilizando as fontes históricas, que podem ser orais, podem ser escritas, podem ser visuais. Ele vai formar o conhecimento. Temos também que ressaltar que a história precisa do auxílio de outras ciências, como a arqueologia, que é a nossa grande companheira, porque através da obtenção e descobertas de vestígios, a arqueologia consegue ajudar em muito o trabalho do historiador. Além dela, nós temos a paleontologia, que é a ciência que estuda os fósseis. Está aqui, tá? A Rosita, e está aqui o nosso Evaristo, ok? E temos também a paleografia, a geografia, dentre outras ciências. Temos que colocar também a valorização de um patrimônio. Patrimônio, tá? É um conjunto de tradições, de costumes, religião, de todo um povo ou civilização. Nós temos, exemplo, patrimônio cultural, temos patrimônio ambiental, patrimônio histórico. E por falar nisso, nós temos também que diferenciar o que é tempo histórico e tempo cronológico. O tempo histórico marca tudo aquilo que o homem deixou no planeta após a sua passagem por aqui. E o tempo cronológico é o tempo de horários, como por exemplo, a utilização de calendários, a utilização de relógios, tudo que conta o tempo. Temos também que colocar aí que a história ela é dividida em 5 partes: a pré-história, a história antiga, a história medieval, a história moderna e a história contemporânea. Por falarmos em história, nós temos aí algumas permanências e mudanças que ocorreram na história. Exemplo, vamos falar de brincadeiras. Nós temos aí a amarelinha, que é uma brincadeira muito antiga, a peteca, o peão, a boneca, e também nós temos agora outras brincadeiras que lá atrás não existiam. Por exemplo, o videogame, ok? Vamos agora tratar do tempo. O tempo, ele é fundamental. Nós, historiadores, utilizamos o século como a contagem de tempo. E o nosso calendário cristão é marcado a partir do nascimento de Cristo. Então veja, o que vem depois de Cristo é em ordem crescente. Antes de Cristo, que nós usamos a sigla AC, é em ordem decrescente. Vocês observem bem as regrinhas da apostila e o que a tia Sônia colocou no caderninho de vocês com relação a contar o século, quando começa o ano e quando termina o ano. Nós vimos também aí, gente, a importância das diferenças de calendários existentes, como por exemplo o calendário judeu e o calendário muçulmano. O calendário judeu, eles passam a contar o tempo a partir da criação do mundo. Já os muçulmanos, a partir da fuga do profeta da cidade sagrada de Meca, na Arábia, para a cidade de Atrip, mais tarde batizada como Medina. Este fato histórico é conhecido como Égira,
e acontece no ano 622 da era cristã. A partir daí, os muçulmanos passam a contar, os islâmicos, o seu tempo. Veja bem, essa é a nossa primeira parte e vamos continuar aí. Vamos continuar com a origem do homem. Sabemos que duas teorias são faladas, ditas sobre a provável origem do homem. A criacionista, que é defendida pela igreja, pela religião, de que o homem teria sido criado à imagem e semelhança de Deus, e a evolucionista, defendida pela ciência a partir do cientista inglês Charles Darwin. A partir de uma seleção natural, nós temos aí o homem seria, junto com o chimpanzé, teria descendido de um ancestral comum, o chimpanzé. Ao longo do tempo, o homem evoluiu e o chimpanzé não. A seleção da espécie dar-se-á por aqueles que vão viver, os mais sadios vão permanecer e os outros não. Nós temos aí o primeiro grande representante, que vai ser o Ardipithecus, aquele que vive em árvores. A partir das mudanças ocorridas no planeta, nós vamos ter aí o Australopithecus, que vai habitar as cavernas. Eram nômades, viviam de um lugar para outro em bandos à procura de alimentos, raízes, ovos, frutas. Pintavam as paredes porque achavam que pintando essas paredes, a caça, assim, num dom mágico, seria mais fácil de ser capturada. Utilizavam sangue animal, utilizavam barro e o carvão. Descobriram o fogo, o Homo erectus. A partir daí, puderam cozinhar a carne, puderam iluminar as cavernas, afugentando animais selvagens. Olha só, galera, ainda colocando sobre o homem do Paleolítico, o primeiro fóssil encontrado foi na África. Era um fóssil feminino e, na ocasião, os arqueólogos estavam ouvindo uma música dos Beatles, Lucy and the Sky. Então, eles colocaram o nome desse fóssil de Lucy. Tia Sônia, tá, vai colocar a vocês que esse período, tá, do homem primitivo é chamado Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada. Na próxima videoaula nós vamos falar sobre o homem do Neolítico, a Idade dos Metais e também a pré-história brasileira. Fiquem com Deus, boa semana, boa Páscoa e até breve.